Atenção, eu volto a conversar com o nosso colega, o nosso repórter Danilo Cacheto, que tem mais informações sobre o fim da verba indenizatória, assunto que a gente trouxe em primeira mão aqui na tela do Balanço Geral, sobre o suplente do vereador Roger Dantas, o Roger Dantas, que renunciou o cargo agora há pouco, e também aqui no nosso Balanço Geral a gente trouxe as informações. Claro, um dia não era diferente, não era para ser diferente, extremamente movimentado na sede do Ministério Público, onde o GAECO faz todas as investigações, né, Danilo? É isso mesmo, Rafael. O vereador Roger Dantas, do Patriota, já saiu da sala do promotor Daniel Marota Martinez. Ele estava lá desde o início da manhã hoje, acompanhado de seus advogados. Veio conduzido em uma viatura do sistema prisional. Ele ainda está custodiado no presídio Professor Jaci de Assis. E agora há pouco, então, ele assinou o documento, o acordo com o Ministério Público, em que renuncia ao mandato de vereador, se compromete a devolver os R$117 mil desviados da verba indenizatória e também fica proibido de exercer cargos públicos eletivos ou não no poder público pelos próximos 8 anos. Bom, isso tudo foi agora cedo, Rafael. O advogado do vereador Roger Dantas, o advogado Antônio Augusto Gonçalves, ainda está aqui no Ministério Público. Agora há pouco ele esteve aqui na recepção, passando por aqui, foi lá na cela. A cela fica no subsolo aqui do prédio do Ministério Público, e agora o vereador está aguardando apenas a chegada da viatura do sistema prisional, porque esse acordo que eles assinaram aqui hoje, ele ainda precisa ser comunicado ao juiz, e o juiz vai expedir o mandado de soltura para ser levado lá no presídio Professor Jaci de Assis, e aí o diretor do presídio dá a baixa, né, do vereador, e ele vai poder ganhar a liberdade, uma vez que fez esse acordo com o Ministério Público. Então, o acordo já foi assinado, agora é comunicado ao juiz, o juiz expede o mandado de soltura e depois ele estará solto. Então, ele ainda está aqui no prédio do Ministério Público, na cela que fica aqui embaixo, aguardando a chegada da viatura do sistema prisional para ele voltar para o presídio. Ele vai precisar voltar para lá e é de lá que ele ganha liberdade. Bom, e aí você falava do suplente, né, Rafael? Como nós dissemos, aqui no caso de renúncia, quais são os procedimentos agora? A Câmara Municipal precisa fazer a leitura dessa carta de renúncia. Os advogados do vereador vão protocolar esse documento lá na Câmara Municipal. Após o protocolo, o presidente da Câmara deve convocar uma sessão especial para fazer a leitura da carta de renúncia e aí declarar o cargo vago. Isso no prazo regimental estabelecido pelo regimento interno da Câmara de 48 horas. Então, isso deve acontecer só lá para a semana que vem ou até mesmo no mês que vem, porque ainda estão indefinidas as situações das prisões dos outros parlamentares. E neste momento sequer tem quórum na Câmara Municipal para fazer qualquer tipo de sessão. Mesa diretora também não tem. O vice-presidente o presidente em exercício, Vilmar Rezende, também está preso lá no presídio Professor Jaci de Assis, assinando os atos, despachando os documentos por lá. Então não há ambiente para se convocar uma sessão especial. A expectativa aqui, isso foi conversado ontem, é que em decorrência de outras possíveis renúncias que possam ocorrer em virtude desses acordos, o Ministério Público propôs fazer uma única sessão para fazer a leitura de todos esses requerimentos. E é isso que a gente vai ver que deve acontecer, portanto, até o início do mês. Bom, falando do suplente então, uma vez lido o requerimento e declarado o cargo vago, a Câmara tem outras 48 horas para convocar o primeiro suplente da coligação. O vereador Roger Dantas foi eleito pelo partido PEN, né? Hoje ele é do Patriotas, mas ela era do PEN, numa coligação formada com PEN, PMDB, na época PMDB, né? E também o Partido Rede Sustentabilidade. Esse partido, o primeiro suplente dele é o ex-vereador Sebastião Nunes da Silva, o conhecido Sebastião Galego. Ele foi vereador aqui em Uberlândia na legislatura passada, eleito em 2012 e tentou a reeleição em 2016, não conseguiu. Ficou na primeira suplência, ele teve 2.563 votos. E agora ele pode assumir, então, a vaga de Roger Dantas, com algumas questões que ainda precisam ficar esclarecidas, porque quando desse outro mandato que o vereador Sebastião Galego teve à época, ele contratou os serviços de uma das gráficas investigadas aqui
pela operação má impressão. É a gráfica Disque Gráfica Limitada, ela é uma das gráficas envolvidas e ele gastou o dinheiro da verba indenizatória praticamente todos os meses. Eu fiz questão de fazer um levantamento rápido aqui pelo portal da Transparência da Prefeitura, aliás, da Câmara Municipal de Uberlândia, e aí no portal da Transparência os dados que estão disponíveis são de 2014 para cá, né? Então 2014, 15 e 16, nesses 3 anos, o vereador na época, Sebastião Galego, utilizou R$ 296.790 da verba indenizatória, sendo R$ 97.990 em 2014, R$ 104.000 em 2015 e R$ 94.800 em 2016, totalizando quase R$ 300 mil. Esse valor todo, ele foi destinado exclusivamente à empresa Disque Gráfica Limitada, uma dessas empresas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Bom, Rafael, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre a verba indenizatória, como você comentou, porque é bom a gente lembrar que essa operação má impressão deflagrada na segunda-feira, que levou tantos parlamentares para a cadeia, ela ocorreu exatamente por causa de desvios da verba indenizatória. E eis que a notícia de hoje é que a verba indenizatória foi extinta, ela acabou. Então, cortou-se o mal pela raiz porque o problema acabou, né? E essa é uma verba que existe nas câmaras e nas assembleias de praticamente todo o país, né? Um dinheiro destinado a custear as despesas administrativas e custeio do mandato parlamentar. Aqui em Uberlândia eram R$ 10 mil por mês que cada vereador tinha direito, sendo 65% desse valor, ou seja, R$ 6.500, destinados à divulgação da atividade parlamentar, e aí ele tinha o direito de escolher a agência, escolher a gráfica que quisesse para fazer o empenho desse dinheiro, e os outros 35% era para pagar outras despesas, como papelaria, material de escritório e também combustível. Só que essa parte, desde 2017, após uma recomendação do Ministério Público, ela já era licitada, passou por licitação. Agora, no final desse mês, no início desse mês, ainda nas sessões ordinárias da Câmara, à época o presidente Hélio Ferraz Baiano entrou com um projeto de resolução que foi aprovado pelo plenário da Casa para que a partir do ano que vem essa verba fosse integralmente licitada. Esse documento não tinha sido assinado ainda, ele estava pendente, era um daqueles 19 projetos que não tinham sido assinados pelo presidente Baiano na sexta-feira, na última sessão plenária ordinária do mês. E aí, ontem, quando ele esteve aqui, a procuradora jurídica da Casa esteve aqui, ele assinou esse projeto de resolução. Ele chegou a ser publicado na edição de ontem do Diário O Legislativo, Diário Oficial da Câmara de Uberlândia, mas agora com essa novidade, esse projeto também perdeu, essa resolução perdeu o efeito. Por quê? Porque o Ministério Público fez uma nova recomendação a todos os parlamentares para acabar de vez com a verba indenizatória, sem licitação, sem nada, acabar tudo. E aí, alguns parlamentares foram consultados, aqueles que estavam presos e outros também, os outros que estão soltos. E desses parlamentares consultados, só quem não aceitou acabar com a verba indenizatória foram os vereadores Wender Marques, também Isaac Cruz e o vereador Silésio Miranda. Esses 3 não quiseram assinar a concordância da recomendação. O presidente em exercício da Câmara, vereador Vilmar Rezende, não só concordou, como assinou o documento determinando que fosse publicado imediatamente o fim, a extinção da verba indenizatória. Esse documento foi levado para ele lá dentro do presídio e ele assinou lá mesmo. Portanto, a verba indenizatória, que é a raiz de todos os problemas desses que a gente tem visto na Câmara Municipal, acabou. Rafael, isso, claro, tem um impacto muito grande na sociedade. Não só a população, o público aqui do Balanço Geral, que tem comentado conosco sobre todas essas movimentações, mas também a economia da cidade, as entidades de classe estão vendo isso com muita preocupação. Afinal de contas, o ambiente econômico aqui de Uberlândia fica desfavorecido. O nosso colega, o repórter Túlio Amâncio, foi conversar com alguns representantes da sociedade civil organizada para saber como que eles estão vendo todas essas notícias envolvendo a Câmara de Uberlândia. Presídio Professor Jaci de Assis. Desde segunda é aqui que vereadores de Uberlândia têm passado os dias depois que foram presos. A presença dos parlamentares não alterou em nada o funcionamento. Durante a manhã dessa quinta, os parentes levaram alimentos e produtos de higiene pessoal para os detentos do Bloco B. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os vereadores detidos estão presos separadamente em celas comuns individuais.
menos Paulo César e Felipe Phelps, que são advogados e estão em salas especiais da OAB. Essa sala especial que tem na unidade são 3 salas divididas, né, em alvenaria, com 2 camas e tem água, banheiro, mas tudo em alvenaria. Tem ventilação na porta, ela é uma sala especial. Não é igual uma sala comum existente na unidade, ela é uma sala melhor. Tem TV, ventilador? Ventilador sim, TV foi agora há mais ou menos 1 mês e meio foi colocado. Quais os reflexos que essas prisões dos vereadores têm na visão de entidades que representam setores da sociedade de Uberlândia? Para a OAB, é a prova de que as instituições funcionam de forma independente, dentro da legalidade. Em conformidade com a legislação, todas as pessoas que estão envolvidas nessas operações, elas têm tido o direito de defesa de um advogado estar presente, acompanhando as suas oitivas. Então, em primeiro momento, a gente não tem nada que venha colocar o cidadão que está ali sendo denunciado, sendo ouvido, que ele tenha tido alguma falta de apoio dentro do sistema onde ele está sendo ouvido. O Ministério Público informou que vai propor à Câmara o fim da verba de gabinete. Atualmente, cada vereador tem direito a R$10 mil por mês de reembolso. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas é a favor dessa medida e ainda sugere a diminuição do número de parlamentares. A Câmara não pode legislar em causa própria. Quando se fez essa lei, permitindo que a Câmara definisse o número de vereadores, quantos assessores poderia ter cada vereador, esse problema da verba indenizatória e outros tipos de soluções internas, no nosso modo de entender, é que causou essa dor de cabeça. Porque quando você fala, o vereador precisa de 15 pessoas para auxiliá-lo, não precisa. Precisa no máximo 5. Então, no nosso ponto de vista, se tiver a volta dos 27 vereadores para 17 que existia no passado, já resolve o problema da cidade. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB, teme os reflexos de uma notícia tão negativa. Ele acredita que a indústria pode sentir. O ânimo da pessoa numa notícia negativa, ela diminui a probabilidade de comprar no comércio. O comércio, por isso, também afetado, compra menos da indústria. Então, no efeito cascata, isso já acontece. No outro sentido, nós temos empresas que negociam com o poder público, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura. Então, as empresas são afetadas diretamente. Em nota conjunta, o Sindicato Rural de Uberlândia e a FIENG, a Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, manifestaram profunda preocupação e disseram ainda que os envolvidos devem prestar contas de todos os seus atos. A população de Uberlândia, como um todo, está neste momento pensando sim em renovação, em todos os aspectos. O Brasil está precisando disso, né? De renovação. E que fiquem os bons. A gente não vai conseguir nunca renovar 100%. E até penso que não é positivo isso. Porém, é positivo sim ter uma renovação e sempre é bom isso para a cidade. É fundamental uma renovação, existe uma preocupação por todas as entidades em relação a tudo que está acontecendo, mas uma preocupação que eu avalio da seguinte forma, principalmente hoje, em relação a esse pedido do Ministério Público aceito pelos vereadores, que é o fim da verba indenizatória. O André Luiz está comentando comigo, muito obrigado, André Luiz. André Luiz fala assim, Rafael, o pior é que isso nunca vai acabar e o problema não é a verba indenizatória. Mas lembre-se, nós temos que diminuir essa carga pesada financeira. A gente paga caro para manter esses vereadores. Pagamos caro. E principalmente em relação à verba indenizatória. Vamos fazer um cálculo simples para você que acompanha o nosso Balanço Geral e entender economicamente como é que fica tudo isso? Cada vereador tem direito a R$10 mil de verba indenizatória em Uberlândia. 10 mil direitos. Tinha, né? São 27 vereadores, nós estamos falando do quê? De R$270 mil. Faz um cálculo de um ano, são mais de 3 milhões e 200 mil reais. Quando a gente fala de um mandato todo de 4 anos, a economia para a Câmara de Vereadores com o fim da verba indenizatória, a economia para a gente, porque é nós que pagamos tudo isso, de 12 milhões 960 mil reais. É muito dinheiro. 12 milhões 960 mil reais. A quantidade é gigantesca, é muito grande. Agora a gente podia aproveitar, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, se concorda comigo, não concorda, não tem problema, fique à vontade para participar com a gente, mas
aproveitar todo esse momento, aproveitar toda essa iniciativa para colocar em discussão aquele projeto que a gente falou muito aqui na nossa programação de iniciativa popular com o objetivo de reduzir o número de vereadores e também o número de assessores. Sairia de 27 para 17, tirariam 10 vereadores, 17 vereadores. Desses 17, eles teriam direito apenas a 5 assessores e não 10. Isso aí reduziria ainda mais economicamente esse valor e nós teríamos 17 representantes. O que você pensa sobre isso? Fique à vontade. Vamos aproveitar, né? Iniciativa popular, iniciativa que nunca foi colocada em questão, nunca foi discutida, mesmo com um grande número de assinaturas, um grande número de pessoas que participavam, mas infelizmente as pessoas, esse projeto de lei nunca entrou em discussão na Câmara de Vereadores. Seria uma grande oportunidade. Neldinho participando com a gente, Raquel Fraga também mandando seu recado, participando com a gente, a Angelita Freitas também, o Márcio Antônio comenta, Rafael, verba indenizatória, se fosse aplicada na saúde, já ajudava demais a população. Ajudava demais mesmo, Márcio, até porque nós estamos falando em 4 anos de quase 13 milhões de reais. Ajudava muito. Miriam também acompanhando o nosso Balanço Geral, Renato Moraes também acompanhando o nosso programa, Luzimar Lima, muito obrigado aí pela audiência. Rafael, mas o problema não é só a verba indenizatória, mas também o caráter de cada um deles. Concordo plenamente com você, mas lembre-se de não votar em mau caráter. Nós não podemos votar em mau caráter. Nós temos que votar em gente honesta, por isso nós precisamos valorizar o nosso voto sempre, viu? O nosso voto sempre. E atenção, você que acompanha o nosso Balanço Geral, agora você acha que existe só falcatrua aqui na nossa cidade? Você está enganado.